Irmãos, se inscreva no canal CCB, a graça de Deus. Deixe o teu like, compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. A santa paz de Deus com todos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs e aquele que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir, que onde esse vídeo alcançar, que muitos têm o dom de crer nos tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, e muitos já não tem mais, às vezes por meio de muita prova, muita luta, vai se enfraquecendo, mas aonde esse vídeo chegar, que chegue, a benção de Deus e que Deus entre com providência divina na vida de cada um, da irmandade, e daquele que ouvir, testemunhado, aquele que serve a Deus de alguma maneira, porque muitos, não tá nessa graça, mas tá servindo a Deus do mesmo jeito, meus irmãos. O que manda é a crença dentro do coração em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, uma vez nós estava passando bastante dificuldade aqui dentro da nossa casa, porque tem época, meus irmãos, que Deus permite, mesmo que a gente trabalhe, meu esposo luta, coitado, meus irmãos, às vezes mesmo com enfermidade, prova, mas luta, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Mas Deus permitiu a prova ardente dentro da nossa casa, meus irmãos, e um dia, eu tava lavando a louça na minha pia e entrou um canarinho da terra. Se o irmão conhece canarinho da terra, é um canarinho bem amarelinho. E ele começou a cantar, meus irmãos. E ele cantava, pulava na mesa e cantava, pulava no fogão e cantava. E começou a cantar, meus irmãos. E olhava para mim com a cabecinha, balançava a cabecinha e cantava tão lindo. Mas eu estava tão atribulada naquele dia, meus irmãos, sim, atribulado, modo de dizer, triste, provada, meus irmãos, porque eu ainda tinha minhas crianças pequenas e a prova assolando dentro de casa, meus irmãos, crianças pedindo as coisas, eu não tinha para oferecer, tava com as coisas tudo acabado no armário, não tínhamos condição de fazer uma compra. E eu espantei aquele passarinho, eu falei, vai embora daqui, passarinho. Você não tem prova, por isso que você está cantando, porque se você tivesse provado como eu, você não estaria cantando. Daí peguei um paninho assim, espaventei ele, meus irmãos. Mas ele não saía de dentro de casa. Ele continuou cantando, meus irmãos, louvando a Deus, E assim, eu converso com a natureza, irmãos. Eu gosto muito de conversar com a natureza. E esse dia, a natureza de Deus, o que Deus fez, irmãos, na minha vida, e aquele passarinho continuou cantando, meus irmãos. E daí eu conversei com ele, falei, tá bom, você não quer ir embora daqui, você tá cantando, então você pega o meu recado e leva para alguém que tem condição de dar uma compra para mim. Vai até essa pessoa, sendo servo de Deus, vai até essa pessoa e diz que eu tô precisando de açúcar, de pó de café, eu tô precisando de farinha, eu tô precisando de trigo, eu tô precisando de mistura, tô precisando de tudo. Vai, seja mensageiro então. Já que você tá tão feliz assim, leva a minha mensagem para alguém. Nessa hora, meus irmãos, esse canarinho voou e rodou assim sobre a minha cabeça, sentou no meu ombro e como se tivesse assim, meus irmãos, entendido o recado e voou, meus irmãos, e foi embora. E eu fui, arrumar minha casa como sempre, meus irmãos. Fui lavar a loucinha, limpar a casa. Era de manhã, essas horas. E eu tava limpando a casa, de repente, eram umas 3 horas da tarde, meus irmãos, roncou um carro. E aqui é dificilmente dia de semana, é difícil. Hoje ainda vem com mais frequência a irmandade. Nessa época não vinha, meus irmãos. Pelo lugar ser difícil acesso, não vinha mesmo a irmandade de lado nenhum. E nisso, meus irmãos, chegou um carro, uma caminhonete, parou ali, daí desceu um servo de Deus lá de Sorocaba, me saudou, com a paz de Deus, e entrou para dentro, chamei eles para entrar para dentro, entraram, e eu pensando, falei, meu Deus, eu tô sem as coisas, como que eu vou oferecer um suco, alguma coisa para esses irmãos, Daí ele desceu, daí ele falou assim, viu, irmã, eu vou perguntar um negócio para a irmã. Hoje de manhã você conversou com o canarinho da terra? Daí eu falei, sim, irmão, conversei. Levei aquele susto,
Daí ele falou assim, o canarinho da terra veio aqui na sua casa e levou a mensagem para mim. Eu estava na cidade de Apiaí, já estava voltando para Sorocaba, nós viemos fazer uma parte ali em Apiaí, e nós estava indo embora para Sorocaba e esse canarinho sentou no retrovisor da caminhonete e começou a cantar, cantar, cantar. E ele cantando, eu pedi para Deus mostrar para mim o que era que ele estava falando. E o Senhor mostrou o que era, que você estava passando necessidade, irmã. Ele contava a sua necessidade para nós. E nós entramos no mercado. Enquanto nós não entramos no mercado, esse passarinho nos cegou. E quando nós entramos no mercado, ele acompanhou nós até a porta do mercado e foi embora. E nós entendemos a voz de Deus usando do passarinho. E quando nós fizemos aquela compra, nós viemos trazer aqui para a irmã. Foi isso que a irmã pediu para ele. Eu falei, foi, irmão. Daí nessas horas o Senhor já tinha me visitado muito. Estava chorando bastante porque sentia a presença de Deus. É a coisa mais gloriosa, né, meus irmãos? E Deus fez essa obra na minha vida, meus irmãos, usando de um canarinho da terra para poder suprir as minhas necessidades, meus irmãos, e dos meus filhos, que ainda era pequeno. E o Senhor preparou bolacha, o leite, preparou, né, as coisas de comer, né, meus irmãos, a mistura. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. E que Deus nunca deixou de fazer obra, né? Ele sempre faz obra, né, meus irmãos? Basta nós crer, né? Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, meus irmãos, lá quando Jesus Cristo andava em cima dessa terra, ele operou maravilha, milagre, né? Ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. E o poder dele não diminuiu, né? Basta nós crer. E Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida, usando do canarinho da terra, meus irmãos. Então é isso, o testemunho, né? Tenho várias obras para contar. Deus é bom na nossa vida, em todo tempo, né? Que aonde essa obra chegar, que tenha edificação, né? No coração da Irmandade. Que aquele que crê receba, né, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, porque nós nascemos para crer nas coisas de Deus, né? Muitos não crêem mais no tempo de hoje, mas essa obra é verídica, meus irmãos. O irmão Paulo é testemunha disso. O servo de Deus mora em Sorocaba e ele pode confirmar para os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Que essa obra edifique a vida de muitos. Deus abençoe toda a querida Irmandade, aquele que, né, que assistir esse vídeo, todos, aonde chegar, meus amigos, minhas amigas, aonde chegar esse vídeo, esse áudio, esse vídeo, né, meus irmãos, que possa ter um grande efeito no coração dos irmãos, edifique a fé. Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus. Mais que quem cresce e fosse batizado, este teria direito à salvação. Eis aqui esse teu filho, Pai, que creu, manifestou o desejo de batizar. Paz de Deus para toda querida Irmandade, somos a nação abençoada. Amém a todas as saudações anteriores. Amém, irmão César. Louvado seja Deus. Que essa obra foi nos 4 cantos dessa terra. Louvado seja Deus. Né? Isso é o cumprimento da palavra, que o que o Senhor fala, Ele cumpre. Antes dele descer à sepultura, o Senhor fez essa obra na vida dele. Louvado seja Deus. E Deus cumpriu também o desejo do coração dele de ser batizado no próprio açude a qual ele construiu há anos atrás. Né? Louvado seja Deus por ajudar levar esse testemunho a muitos lugares, meu irmão. Deus abençoe, irmão César, e a todos, no nome do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Simone, filha do saudoso irmão João Moreira, a qual o Senhor fez essa obra. Esse que está junto com o meu pai e meu irmão Wellington. Foi o primeiro que o Senhor chamou nessa graça. Que Deus nos abençoe, peço a oração de todos, pela minha família, para que o Senhor possa continuar nos dando força de continuar servindo a Ele. Deus abençoe a todos. E a obra de Deus é tão linda, que para a honra e glória do Senhor, o Senhor mostrou para minha mãe como ia ser, aonde ia ser o batismo dele, como ia ser. Ela disse que na visão que o Senhor dava a ela, aparecia um homem de branco, com um cipó na mão, e batendo nas águas, e dizendo que você crê que o João Moreira vai se batizar aqui? E ela disse eu creio que ele vai se batizar aqui. E no sonho que o Senhor dava à minha mãe, na visão, tinha uns patinhos ao lado, né? Um monte de patinho, que ele criava muito pato. Aí aquele homem batia o cipózinho nas águas e dizia que ele ia se batizar lá. Irmão, para a honra e a glória do Senhor, do jeito que o Senhor mostrou à minha mãe, como ia ser o batismo dele foi. Ele foi batizado no mesmo açude que ele construiu. E os mesmos patinhos que estavam no sonho estavam lá rodeando o batismo dele. Irmão César, é só para quem crê. Depois que terminou o batismo do meu pai, terminou o serviço do batismo, aqueles patinhos foram embora.
Foi muito lindo. Parece que a gente estava vendo a visão que Deus tinha dado à minha mãe no sonho. Você vê como é a obra de Deus, irmão César. Foram 2 anciões lá no hospital onde meu pai estava, cooperador, meu irmão muito aflito, irmão Elton, com medo dele descer à sepultura antes que se batizasse, para falar do batismo especial para ele, né? E ele disse: meu filho, você não crê em Deus, não? Pois volte para casa e anuncie lá para todo mundo que eu vou me batizar no açude, naquele açude, onde eu ouvi a voz do Senhor, ele dizendo para o meu irmão, há 15 anos atrás. Meu Deus, é muita fé, né, irmão César? Glória a Deus, e o Senhor cumpriu, irmão. O Senhor tirou ele daquele hospital, tinha passado várias vezes pela morte, o Senhor tirou e cumpriu o desejo do coração dele.